Magia, obrigada. Mais pertinho. Podemos começar. Veni Santi Spiritus, repertorum corda fidelium, et tui amoris meis in attendem. Imite Spiritum tuum et creabuntur. Oremos, Deus, qui corda fidelium Santi Spiritus illustratione doquisti, na nobis in ordem in spiritu recta sapere, et eius sempre consolatione gauderem per Christum Dominum nostrum. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Santa Maria, spes nostris, et ancilla Domini. Ora pro nós. Naquele Se eu quiser mudar a mesa mais para cá... Não precisa. Vamos abrir as cortinas também. Está bem assim, não precisa, está bem assim, obrigado. Naquele tempo Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e, para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram, percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. É um comentário simples e quase que direto dessas palavras do Nosso Senhor pode ser uma pergunta, na verdade, né? Olhar para o nosso interior e, pensando nessas palavras do Senhor, não leveis nada para o caminho, perguntar-nos, né? Cada um perguntar a si próprio, onde é que eu tenho depositado a minha confiança? No que é que eu tenho depositado a minha esperança? No que eu acho que vou encontrar a solução para os meus problemas, de todo tipo. Também do tipo profissional, também do tipo apostólico, espiritual, a todos os problemas. Como é que eu procuro resolver esses problemas? E, particularmente, no que se refere à nossa vida apostólica, a todo o apostolado, que o padre tem insistido tanto nesse apostolado de amizade e confidência, em que não fazemos apostolados, nós somos apóstolos. O fato de nós existirmos já é fazer apostolado, isso tem que ser assim. Tudo isso tem que nos fazer perguntar, no que é que eu tenho me apoiado, quais são as armas que eu utilizo para fazer isso, porque o Senhor nos fala para fazer um monte de coisa e depois nos diz, não leveis nada para o caminho. Como é que eu vou fazer se eu não levo nada, né? Eles não levaram nada, sacudiram o pó quando não quiseram atendê-los, e esse trecho do Evangelho termina dizendo que os discípulos partiram, percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Parecia que não ia dar certo, né? Quando o Nosso Senhor fala para ele, saiam, vão fazer o anúncio da boa nova, se um olhasse para o outro, pensa, você sabe fazer? Né? Pergunta, eu não sei, você sabe? Não, também não. Não é melhor a gente ficar aqui? O que nós vamos fazer? Nós não sabemos. Eles confiaram em Deus, eles confiaram naquilo que Deus tinha pedido, e por isso eles puderam fazer o que fizeram. Né? No que é que eu tenho colocado a minha esperança? No que é que eu tenho colocado a minha confiança? Nós não podemos esquecer que quem faz é Deus. E por isso, né, ter presente na prática, ter presente aquele ponto de caminho.
primeiro oração, depois expiação, em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, ação. Porque se eu quiser resolver no MOOC, se eu quiser resolver com as minhas forças, se eu quiser mostrar o meu valor e como eu consigo e como eu faço, aí nós não fazemos nada. Sim, temos que fazer esforço. Por exemplo, o esforço para ter, ou pelo menos para sugerir iniciativas. Padre, o senhor sabe que está tendo uma pandemia? Sei. Né? E sabe que não dá para... Sei. Né? E, no entanto, cada um está procurando descobrir fórmulas, modos de chegar a mais pessoas. E para isso usa internet, usa uma coisa, usa outra, o que for. Para poder justamente atender aquilo que agora nos é dado. Esses são os meios que nós temos agora. Portanto, renovar os propósitos de rezar mais. Renovar os propósitos de oferecer muitas mais pequenas mortificações pelo apostolado, pela nossa vida interior mesmo, para que nós saibamos fazer planos, para que nós nos coloquemos em percurso, em caminho, né, para fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Porque então é Deus, como é Ele que faz, Deus enviará as vocações que tanto necessitamos, especialmente as vocações de numerárias e de adscritas, que propiciam, né, possibilitam essa expansão que é tão necessária fazer no Brasil e em todo o mundo. Plano de vida, diariamente oferecimento de obras. Oração mental, Santa Missa, comunhão, visita ao Santíssimo Sacramento. Leitura do Novo Testamento e de algum livro espiritual. Preces, Santo Rosário. Exames de consciência. Ângelus Domini ou Regina Coeli. Semanalmente, confissão sacramental. Uma mortificação corporal e recitação de uma antífona de Nossa Senhora aos sábados. Mensalmente, dia de recolhimento. Todos os anos, retiro espiritual. Sempre, presença de Deus, consideração da nossa filiação divina. Comunhões espirituais, ações de graças, atos de desagravo, orações jaculatórias. Mortificação, estudo, trabalho, ordem, alegria. Exame. Omitir a meditação ou diminuir o seu tempo por outro motivo que não fosse de doença. Exercitei-me na presença de Deus e considerei frequentemente a minha filiação divina todos os dias. Procurei que o meu primeiro pensamento e o último de cada dia fossem para Deus. Omiti o exame particular ou fiz com precipitação ou geral. Lembrei-me todos os dias de fazer um memento na Santa Missa pela obra de Deus, pelas minhas irmãs e de um modo especial pelas minhas diretoras. Aceitei bem as contrariedades de cada dia. Esse aceitar bem não é só a coisa passiva, né? O que eu vou fazer? O ônibus passou. O que eu vou fazer? O telefone não tocou. Isso já é um começo, né? Mas ainda é muito passivo. Aceitar bem é aproveitar essas coisas que aparentemente deram errado para dar um passo a mais, né? Fazer um novo propósito, fazer um ato de conformidade com a vontade de Deus, fazer uma ação de graças, agradecer a Deus, uma coisa que nós não entendemos, porque que aconteceu tão diferente do que a gente imaginava. Portanto, é ir a mais, né? Não ficar só na coisa passiva, mas conseguir ir dando um passinho a mais nesse amar a vontade de Deus,
para chegar a identificar-nos com a vontade de Deus. Omitir as mortificações habituais. Estou decidido a fazer os sacrifícios necessários para adquirir a formação ascética e espiritual exigida pela minha vocação. Não podemos assustar que a vocação traz consigo uma série de exigências mesmo. Esse verbo, né, exigir, não está sobrando aqui. Porque são coisas que muitas vezes nós estamos comprometidos e que temos nos sentir exigidos, né? Porque não é... Às vezes pode erradamente parecer que a resposta certa é: bom, tá bom, entendi, se der eu vou fazer. É para fazer dar, né? É diferente, eu vou fazer acontecer, porque isso é o que eu tenho que fazer, né? Difícil isso em alguns momentos, mas saber que, por isso diz, sacrifícios necessários para poder fazer tudo isso. Procure adquirir o espírito de penitência. Retifiquei a intenção, procurando em todas as minhas coisas somente a glória de Deus. Rezei com pausa e atenção às preces da obra e às demais orações vocais. Vivi o espírito de sacrifício nas tarefas apostólicas que me foram confiadas pelas minhas diretoras. Procuro promover e fomentar com a minha assistência habitual reuniões que ampliem e tornem mais eficaz a minha ação apostólica. Fui dócil com as minhas diretoras no que diz respeito à minha vida espiritual e ao apostolado. Pus a devida diligência nas tarefas apostólicas que a obra me confiou. Esmerei-me na prática da caridade ao tratar com as minhas irmãs. Tenho presentes de um modo especial as normas da caridade e da prudência ao fazer ou receber, sempre que seja precisa, a correção fraterna. Manifesto com fatos o meu desejo de encontrar muitas pessoas que possam pertencer ao Opus Dei e me preocupo de um modo especial em fomentar as vocações de numerárias auxiliares e adscritas. Ponho os meios para aproximar moças jovens ao labor de São Rafael. Na atuação profissional ou social, procuro estar presente nos ambientes em que possa desenvolver um trabalho apostólico eficaz. Tenho consciência de ter causado um mal certo à obra de Deus por minha apatia, imprudência, tibieza ou frialdade no desempenho dos meus deveres religiosos, sociais, familiares ou profissionais. Procuro, com o meu exemplo e a minha dedicação à família, fazer de minha casa um lar luminoso e alegre. Considero frequentemente que me devo santificar no cumprimento fiel dos meus deveres familiares. Procuro que nunca se prejudique a atenção à família em consequência de uma dedicação desordenada às minhas ocupações profissionais, sociais, etc. Sei renunciar de boa vontade às minhas preferências pessoais para tornar mais amável a vida de família no lar, dando-me generosamente aos outros, esquecendo-me de mim mesmo. Que conduta observei no labor cultural ou profissional indispensável para o cumprimento do meu fim,
no trabalho e no aproveitamento do tempo? Preocupo-me concretamente com a minha formação profissional, dedicando o tempo e estudo necessários para aperfeiçoar o meu prestígio profissional e poder assim servir melhor aos demais? Fiz gastos supérfluos por luxo, capricho, vaidade, comodidade, etc. Fui sempre profundamente sincera com as minhas diretoras, harmonizando a capacidade de iniciativa e a responsabilidade pessoal com a humildade, para aceitar rendidamente os conselhos recebidos sobre a minha vida espiritual e o meu labor apostólico, e para identificar-me com essas sugestões? Desprezei o sacrifício nas pequenas coisas de cada dia. Procuro, com a ordem no meu trabalho, dar-lhe maior eficácia e a Deus mais glória. Faço o meu trabalho quando devo, hoje, agora, ou engano-me com demoras, o que equivale a não o cumprir. Procuro evitar no meu porte exterior qualquer coisa de desagradável, de chocante ou estranho, que destoe do cargo ou da posição que ocupo. Procuro me apresentar de um modo elegante e de acordo com a dignidade da mulher. Transmito positivamente esse objetivo às minhas filhas, amigas, etc. Deixo-me dominar pela tristeza sem considerar que é aliada do inimigo. Faço sempre o meu trabalho com a alegria de quem se sabe o Filho de Deus. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Confiter de omnipotente, beate Maria semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ione Battiste, santis apóstolos Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelum, beato Ioannem Baptistam, santos apóstolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserere Dio onipotente Deus, dimissis peccatus tuis, perduca de vita eterna. Amém. A confita do Deus onipotente, beata Maria sempre Virgine, beato Miguel Arcângelo, beato Ioannem Baptiste, santis apóstolos Pedro et Paulo, omnes santis, et vos fratres, cuia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor, beata Maria sempre Virgine, beato Miguel Arcângelo, beato Ioannem Baptista, santos apóstolos Pedro e Paulo, omnes santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccastris vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amém. A vinculis peccatorum nostrora, absolvat nos omnipotens et misericordias Dominus. Amém. Então, hoje damos mais um passo, víamos Jesus Cristo como nosso Redentor, nos seus mistérios. E hoje falar mais especificamente desse grande mistério que é o cerne da redenção, que é a paixão e morte de Nosso Senhor. É importante ter em conta que, como nós também já falamos de outras vezes, e o nosso Padre nos fazia considerar tantas vezes, bastaria um ato de amor de Deus com essa intenção para nos redimir, né? Não precisaria ter sido do jeito que foi.
No entanto, foi assim que Jesus quis nos redimir, né? Com a sua paixão e morte. E não com qualquer paixão e não com qualquer morte, né? Com aquela que ele escolheu dentro do desígnio eterno de Deus, da divindade, né? Deus estava já tinha isso previsto. Aí era o desígnio divino, previa já toda a paixão e morte de Jesus. Por que a cruz? Pois as respostas que nós possamos encontrar sempre vão ficar aquém daquilo que nós tentarmos responder, porque estamos diante de um grande mistério, né? O mistério do amor misericordioso de Deus. Por que Deus quis a cruz? Mais do que responder, vale a pena que a gente encontre razões de conveniência. Foi assim que Deus realizou, né? Estamos diante de um mistério, de um desígnio misterioso. Estamos diante de um fato. As causas desse fato, vamos dizer, as causas imediatas foram aqueles judeus, foram as autoridades religiosas do tempo de Jesus, as pessoas que pediram, foi Pilatos, né? Foi Judas, foram soldados, mas existe uma causa anterior e mais alta que exige a revelação, que é o plano e a disposição de Deus eternos, né? O plano eterno de Deus. A salvação é justamente isso, uma intervenção do amor misericordioso de Deus junto dos homens, né, que se afastaram dele. Por isso vamos buscar algumas razões de conveniência, né? Uma delas é essa: Deus, né, como São Paulo nos escreve, quer que todos os homens se salvem. Portanto, Deus quer que o homem se arrependa do seu pecado e que expresse o seu arrependimento interior com obras externas de penitência, que manifeste essa renúncia ao homem velho. E uma forma muito concreta de fazer isso é justamente pelo sacrifício. De tal maneira que todas as penas dessa atitude de pecado dos nossos primeiros pais, todas as penas do pecado, né, se ordenam justamente à reparação desse mesmo pecado. Quer dizer, tudo aquilo que a gente sofre é exatamente para que esse sofrimento nos ajude a pedir perdão dos nossos pecados, né? Nos mostrem a monstruosidade que é o nosso pecado. Um remédio deixado por Deus para que nós matemos esse homem velho, uma vez que Deus não é nem causa, nem faz, nem quer o mal, né? Ele mesmo, ele permite para que isso tudo nos leve a ser mais reconhecidos da maldade do nosso pecado, da monstruosidade do nosso pecado. Por isso também se entende que nem toda dor, nem todo castigo, nem toda doença, nem toda coisa, às vezes, muito injusta, é o pagamento do pecado. Essa era a mentalidade dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, que continua muito presente atualmente, né? Senhor, quem pecou? Ele ou o pai deles, ou os pais dele, para que ele nascesse cego, né? Eles associavam a cruz, associavam uma coisa má a um pecado, como não é que seja assim, né? As penas as penas que estão associadas à dor, à cruz, são antes modos que nos ajudam a reparar a desordem que foi produzida pelo pecado. Não de uma forma imediata, não é que porque o pai pecou, então ele nasceu cego, não é isso, né? Mas a cegueira
como o próprio Jesus explica, né? Não foi nem por causa dele, nem por causa dos pais, mas para que a grandeza de Deus, né? Para que a divindade se manifestasse nele. Né? Também não é que toda dor leva a restaurar o homem, né? Porque existem defeitos morais, pecados, que também causam dor e que não serve para nada do ponto de vista só serve para afundar mais ainda, né? Quer dizer, quando eu faço uma coisa que me causa dor, né? Se aquilo que eu faço ofende a Deus, aquilo em si mesmo não me traz, não é redentor, né? É redentor na medida em que é reparação pelos pecados. Por isso, né, se explica isso, que Deus não é a causa direta da morte de Jesus. Deus Pai não é a causa da morte do Filho. Permite, porque nos planos eternos de Deus, essa é a forma de chegar à redenção, né? E por que ele permite? Porque na sua sabedoria eterna sabe que daquele mal ele tiraria um bem ainda muito maior. Escreve um autor: é imaginável algo melhor que a vida corporal do seu filho? A resposta é um mistério que de todo não podemos compreender, sobretudo se olhamos com uma visão simplesmente humana. Que Jesus Cristo morra, né? O Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que ele morra, existe algo pior do que isso, né? A morte corporal do próprio Deus, feito homem, e no entanto, isso é o que aconteceu. Isso é o que aconteceu, né? Quem causou a morte de Jesus? Como causa eficiente, ou seja, quem levou a coisa à prática, quem efetuou, né, a morte de Jesus, pois a gente tem que pensar naqueles que tinham desde sempre a intenção de matá-lo, né, e que fizeram ele sofrer, quer dizer, os que usaram os açoites, Judas, todo o Sinédrio, né, os Pilatos, os juízes, aquele povo que pedia. E é importante entender que de trás de todos eles está o mal, o maligno, né? Que incita um e outro e vai conseguindo que as coisas se montem de tal maneira que Jesus é morto, né? É crucificado. Então, como causa eficiente, esses que estavam junto dele. Como motivo, ou seja, como causa final, né, são os nossos pecados. Quer dizer, qual é a causa de Jesus ter morrido? Os nossos pecados. Ele morreu para nos livrar dos nossos pecados. Por isso mesmo, a responsabilidade subjetiva de cada um na morte de Jesus, só Deus conhece, a gente não pode julgar isso, nós não temos os elementos para poder julgar essas coisas. Cada um é de um jeito. O que nós podemos dizer, objetivamente falando, existem algumas diferenças que eu posso perceber. Judas foi apóstolo, Judas conhecia a doutrina, Judas sabia quem era Jesus. Judas talvez tenha feito milagres, né? Ele mesmo, né? Viu os milagres de Jesus. Evidentemente que a responsabilidade dele era maior do que alguém que não conhecia, né? Nem sabia direito quem era Jesus. Os religiosos do tempo de Jesus sabiam que Jesus, porque eles perguntaram, eles tinham elementos para saber que estavam diante do Cristo, daquele que tinha sido enviado para nos salvar. Então também não é pouca a responsabilidade deles, né?
próprio Pilatos, que perguntou para cá, perguntou para lá. Mas Pilatos, a responsabilidade de Pilatos é um pouco amainada, não sei como dizer, pelo próprio Jesus, quando ele fala: você não faria nada disso se não fosse se o meu pai não te desse a autoridade, né? Você não teria nenhum poder sobre mim. E depois todos aqueles que viveram junto de Jesus, não tem dúvida que alguma responsabilidade diferente do que alguém que estava no outro ponto do planeta, né? Nem estava sabendo o que estava acontecendo, embora tenha pecado, e como pecador era também responsável pela morte de Jesus Cristo, né? Cristo se oferece pelos nossos pecados voluntariamente. Voluntariamente se ofereceu e aceitou sofrer a paixão. E por isso, né, nós temos que entender que o que pregou Jesus Cristo na cruz foi o seu amor. Não foi a força dos homens, foi porque ele se deixou pregar. Por amor. Cristo padeceu e morreu por obediência ao Pai, por amor ao Pai, para nos dar a redenção. Todos os sofrimentos de Jesus são relatados pelos evangelistas, né, que vão nos dando, aí conhecendo todos os padecimentos, desde da agonia no horto até a agonia da morte, né? E daí é que nós vamos entendendo tudo isso que muitas vezes a gente lê, né, na Via Sacra, ferido por causa das nossas iniquidades, né? Foram os nossos pecados, nesse sentido, nossos pecados são a causa da morte de Jesus, né? E porque nos salvou, nos obteve, nos conquistou a nossa redenção, ou seja, ele obteve um benefício, ele teve uma retribuição, ele teve um pagamento, ele cobrou um prêmio. Eu morro e como prêmio, como pagamento, eu obtenho a redenção de todos os homens. Isso é o mérito. Mérito é isso, é um direito a um prêmio ou uma retribuição. Propriamente, nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Porque não tem uma relação, não tem... O que eu posso cobrar de Deus? Nada, né? É um termo analógico que se diz, né? Porque diante de Deus eu não tenho direito de nada. Como Deus prometeu, então eu posso exigir esse mérito. Ele prometeu que se eu fizer isso, então eu obtenho os frutos da redenção. Algo parecido também se pode dizer da satisfação. O que é a satisfação? É reparar uma falta, uma ofensa que foi feita. Propriamente, nós não temos como compensar de forma proporcionada o pecado, porque nós somos, é aquilo que também falamos em outros círculos, né? Precisava ser Deus para poder reparar os nossos, a ofensa que foi feita a Deus. Precisaria ser o próprio Deus, né? Que fosse homem também, para nos representar enquanto homens. Porque a satisfação é o que se chama de satisfação vicária, ou seja, Jesus Cristo se oferece por todos nós, e nesse sentido se oferece de forma atemporal. Ele quando ele oferece a sua vida, né, em reparação pelos nossos pecados, ele oferece pelos pecados que foram cometidos até a existência, até a vinda dele à Terra, por aqueles que viviam no seu tempo, e também por todos nós, por todos os que viríamos depois, por todos os pecados que seriam cometidos depois. Porque ele oferece como vigário, como alguém que se apresenta para representar todos nós, né? É um por todos. E nesse sentido, é um sacrifício que está feito de uma vez para sempre e que atinja todos os pecados. Bom, teria outras coisas para falar, mas é que já estamos passando do tempo. Então, simplesmente lembrar da necessidade de contemplar
a paixão de Cristo. São Paulo diz: julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. Ou seja, contemplar a paixão para poder ter doutrina. A piedade precisa da doutrina. Essa é outra das coisas que é muito característica do nosso espírito, né? De uma pessoa da obra, que a piedade tem que ser acompanhada da doutrina, para que haja verdadeira contrição, verdadeira conversão, para que haja desagravo, para que seja uma oração generosa, uma mortificação generosa, um sentido de penitência generoso, verdadeiro, um sentido de dor e sofrimento que nos leve a participar de alguma maneira na obra redentora de Jesus. E para terminar, eu só digo sim, vocês já devem ter lido a mensagem do padre, que está no site da obra desse mês, né, de setembro, que ele fala justamente da cruz. Quer dizer, se não prestei muita atenção porque estava fazendo barulho, estou com sono, a palestra não foi boa, né? Pega no site, lê aquilo lá que tem bastante, praticamente todo o círculo está lá. Tá bom? Então vamos embora, porque senão a gente vai atrasar, que eu fui muito além do que devia. Ixi, caiu tudo. A Trinitate Beatissima. Graças tibi Deus, graças tibi, Veregium Trinitas, unum Deus, Sancte Unitas. Ad Iesum Christum Regem. Dominus Rex Noster, Dominus Regis Noster, Dominus Rex Noster, in salvationis nostri. Christe, Filii Dei vivi, miserere nobis. Christi, Filii Dei vivi, miserere nobis. Exuge Christi adiuva nos. Et liberamos propter nomen tuum. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Sic vista diversum in castra, non timebit cor meo. Sic furta diversum imperio, non prego sperare. Ad Beatam Virginem Maria Mediatricem. Et purgare vitam Mater Dei, Deus credetis in concerto Domini, ut qualis pro nobis bona. Ad Sanctum Iosef Sponsum Beate Maria Virginis. Peste Deus quasi Patri Regis, et Domini Universo Domus Eius ora pro nobis. Ad Angelos Custodes. Sancti Angeli Custodes Nostri, defende-nos in prego, ut non creamos incrementiu dis. Ad Sanctum Iosef Mariam Conditorem Nostrum. Decescere pro Fisis Tuis, ut fidelis Spiritu operis Dei, labores sanctificemus, et ceremus Christo lubrificace requeremus. Oremos pro Beatissimo Papa Nostro Francisco. Dominus conservet eum, et vivificat eum, et beata facta eum terra, et non trada eum animum coro eius. Oremos et pro Antistete Uius Diecesis. Misericors Pastor et fortitude tua Domini, simultate nominis tui. Oremos pro Unitate Apostolatus. Ut Dominus mundi sicut Patri Dei et Eterni Dei, ut sintium sicut de totus sumus. Omne regnum divisum contra se desolabitur. Et omnis civitas eorum divisa contra se instabit. Oremos pro benefactoribus nostris. Et requiere dignare Domini, omnibus nostrum bona facenitus, propter nomen tuum vitam aeterna. Amen. Oremos pro Patri. Misericordia Domini ab aeternum, ettus benefermus fidel, custodite in Dominus omnipotentis Dei. Oremos et pro fratibus nostris operis Dei, vivis atque defunctis. Salus pax servus tuus, Deus meus, esperantes in Te. Mites Domini auxilium de sancto. Et Deum Deus, Requiem aeternam dona eis Domini. et lux perpetuum scetis. Requiescant in pace. Amen. Domine exaude orationem meam. Et coram Deus Dominus vobiscum. et spiritu tuo. Oremos Deus qui proprium est miserere semper et parce resucite deprecationem nostram. Urini Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine. Ut tibi casto corpore serviamus et mundo corde placiamus. Actiones nostras poesumus Domine aspirando prevenit adjuvando prosequere.
Punta nostro ratio et operatio te sempre incipiet, et per te cepta finiatur. Per Christum Domino nostrum. Amém. Gaudium cum pace, emendationem vitae. Spatium veri penitentiae. Gratiam et consolationem Sancti Spiritus, atque in opere Dei perseverantia. Tribat nobis omnipotens et misericordiamus. Sancte Michael, Sancte Gabriel, Sancte Raphael, Sancte Petre, Sancte Pauli, Sancte Ioannes. Dominus sit in cordibus vestris et in labiis vestris in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pax. In eterno. Pronto. Eu que agradeço. Esse aqui eu deixo aqui. Vamos lá. Se a gente quiser ir na frente, eu agradeço. Olha, tem a
Ele é feito com embaixo do memorial tem um creme que é também Eu não sei um creme irlandês, uma coisa assim, não? é o parceria. Isso. Aquele de nozes. Mas não vou colocar, eu vou colocar amanhã No aniversário você pode fazer. nos stories, aí você vai ver. E aí, tudo bom? Eu vim aqui para poder ocupar você um pouquinho. Eu tava ali embaixo, falando, vai descer, eu vou atrás dela. Não, imagina eu. Eu nem sabia se você vinha mesmo, mas eu vou ficar lá. Não, eu já me marquei. Se isso aí me for, eu vou ficar por ali, com o creme canário. Tem mais um tempo, né? Mas é uma coisa mais simples, às vezes, né? Vários dias, mas Tá rodando. porque às vezes Tá rodando. Ele demora um pouquinho, ele é pesado, né? Ele é meio pesado, ele é pesadinho, é um aplicativo. E ele é bom, depois não seria ótimo. Ele tem de tudo. Ó. O que aconteceu, ele? Tem que ser importante. Porque senão não cantaria lá. Não, é isso. Você desbloqueia, isso. Aí ele vai aparecer formas de Eu acho que eu quero chegar. Isso, continue, mas ele vai te pedir isso. precisa ficar assim. A América não desligou, meu Deus.